Bom dia! Começando a nossa aula de número 70. Já estamos aqui há 70 lives estudando mais sobre Deus, estudando da palavra. E dentro dessas 70 aulas a gente está fazendo também, né, agora no mês de dezembro, o nosso desafio da sabedoria. O que é esse desafio, Pri? É que nós estamos estudando, lendo juntas o livro de Provérbios para obter mais sabedoria para começar o nosso ano de 2022 com tudo, com toda a sabedoria, com todas as chaves que Deus tem para a nossa vida, tá? Então, por favor, fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, está tudo certinho aí para você, tá? E me conta também qual é a sua cidade e se você está aqui pela primeira vez, você coloca o nome da sua cidade e coloca que é novata para eu poder te dar as boas-vindas, tá bom? Bom dia, Abigail. Bom dia, Lídia, Leila. Quem mais que tá aqui? Ana, bom dia. Como é que vocês estão? Falem aí pra mim. Poliana, Thaís, Leonice. Oh, coisa boa. Hoje na madrugada vi um vídeo meu no YouTube. Que bom. Tudo certinho. Então tá ok. Ó, tem aluna aqui de Recife. Quem mais que tá aqui? Minas Gerais. Vão colocando aí pra mim. E fala pra mim se você for novata, tá? Enquanto você vai escrevendo aí pra mim, eu vou mostrar pra vocês o material que você precisa pra estar aqui na aula, né? Pra você aproveitar melhor a aula. Claro, se você não tiver essas coisas aí com você, não tem problema. Mas você aproveita melhor a aula se você tiver primeiro com a sua Bíblia pra conferir tudo que eu vou conversar aqui com vocês. Hoje a gente vai estudar Provérbios, capítulo 29, tá? E também é legal você ter aqui o seu caderno para você poder anotar as coisas importantes que eu vou falando aqui com vocês, tá bom? Deixa eu parar logo aqui essa música e deixar aberta a página aqui do nosso estudo. Hoje a gente vai estudar Provérbios capítulo 29, tá? E a gente vai estudar sobre como ter um coração ensinável. Quer dizer que eu tô muito feliz de ter cada um aqui de vocês, né? Eu tô vendo aqui os estados, as cidades, eu sei que Deus tem levado a gente para praticamente todos os estados aqui do Brasil. E a gente tem também alunas de fora, quer dizer que você seja super bem-vinda, que aqui é um lugar para você aprender mais sobre a palavra de Deus. É um clube da Luluzinha, porque aqui no meu Instagram eu falo só com mulheres, tá? E esse Instagram aqui, né, tudo que a gente faz aqui faz parte do investimento que a nossa empresa faz para treinar pessoas. Eu e Técio, meu esposo, nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante, tá? E essa empresa, ela foi projetada, né? Ela foi sonhada e ela foi dada por Deus. Pra quê, Pri? Pra que a gente consiga treinar outras pessoas para serem abundantes, né? No seu espírito e na sua alma. E aí a gente tem vários tipos de treinamento, tá? A nossa aula de hoje, tá? É Provérbios capítulo 29. E a gente vai entender sobre como ter um coração ensinável, tá? Por favor, alguém digita, coloca aqui pra mim o capítulo e o tema pra eu poder fixar o comentário pra quem chegar depois, tá? Então, olha só. Já. Peraí que agora eu me perdi o que eu tava falando. Vai dar certo. Hoje a live hoje a gente já começou com emoção, já começou animada. Só pra ajudar o algoritmo e pra lembrar pro Instagram que a gente tá aqui, você vai clicar aqui nesse aviãozinho e vai chamar logo as suas amigas. Que é pro Instagram perceber que esse negócio aqui a gente não vai parar assim tão fácil, tá? Então, olha só. Provérbios, capítulo 29, certo? Como ter um coração ensinável. Antes disso, antes de travar, eu tava explicando pra vocês sobre a nossa empresa que eu tenho com o Tess, que é a Academia de Vida Abundante. Tava contando, né? Também sobre as ferramentas que a gente disponibiliza. Então tem ferramentas gratuitas e tem os nossos cursos também, que são cursos avançados. A gente tem mapa da fonte, temos o clube do livro e eu tava contando também para vocês que a gente tá com um e-book gratuito que vocês podem baixar, que é um checklist com 10 passos de como você vai fazer para começar a ler a Bíblia, certo? Então, Pri, como é que eu faço para baixar esse e-book? Vou deixar o link nos meus stories assim que terminar a live. E também tem um link na minha bio, tá, gente? Valorizem lá, o e-book bem lindinho. No caso, eu mesma que escrevi, editei e fiz tudo lá. Então, aproveitem, tá? Bora lá, Provérbios, capítulo 29.
Gente, hoje, né, Provérbios vai vir assim com tudo, tá? Ó, já que disse que já baixou o e-book dela, Maria também. Gente, coisa boa. Eu amo ver que as minhas alunas, não é porque elas estão lá no mapa da fonte que elas dizem, ai, não vou mais entrar nas aulas gratuitas. É aí é que elas aproveitam, tá? Elas já estão todas aí baixando. Então, bora lá. Abra a sua Bíblia, Provérbios capítulo 29. Vou ler aqui pra você esse versículo em duas versões, tá? Primeira versão. O homem que é muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura, tá? A outra versão que eu vou ler para você é a versão da Bíblia, a mensagem. Estou lendo Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Quem odeia a disciplina e se mostra cada vez mais teimoso, num dia inesperado verá a sua vida desabar, mas será tarde demais para receber ajuda. Então aqui ele está falando que a gente precisa ter um coração ensinável, porque senão vai chegar uma hora que vai ser tarde demais para se arrepender. A pessoa que ela teima em não se corrigir, ela vai cair de repente na desgraça, tá? Pri, a pessoa que não escuta conselho hoje, a pessoa que não dá ouvidos hoje, lá na frente, essa pessoa, ela vai ter problemas, ela vai escutar, nossa, coitadinho, quebrou a cara. Ou muitas vezes, né, o mundo de hoje tá mais pra, como é que as pessoas dizem? Ah, tava demorando a quebrar a cara. Então, nós precisamos ter um coração ensinável, tá? Por quê? Porque esse era o coração de Jesus. Jesus, ele vem, tá? Olha só, Jesus era o rei do universo, Senhor dos senhores, sentado lá, estava lá na criação, fez tudo, fez todos. E Deus disse, né? Deus Pai projetou tudo e colocou o filho para nascer de uma mulher. Você imagina alguém que é o Todo-Poderoso, né? O grande Senhor, aquele que fez tudo, aquele que gerou a vida, nascer como um bebê, crescer, amadurecer. Então, Jesus, ele passou por todos os processos para ensinar para a gente que nós também precisamos passar por esses processos. Quem não ouve a voz da repreensão receberá inevitavelmente o chicote do juízo. Então, você precisa decidir hoje se você vai preferir ser repreendida, apesar de ser algo que a gente não gosta, né? Eu não conheço ninguém que gosta de levar carão, né? De dizer, olha, você está fazendo isso errado. Você prefere ser repreendida ou você prefere passar por momentos difíceis porque você não deu ouvidos, tá? A repreensão, tem um provérbio que fala sobre isso, que ele diz o seguinte: a repreensão, no começo, quando você engole, ela é amarga na sua boca, mas ela é como mel, como doce dentro do seu estômago, tá? Então, a gente precisa aprender a ouvir críticas. Mas, Pri, a pessoa falou comigo grosseiro. Mas, Pri, a pessoa foi arrogante comigo, mas a pessoa me corrigiu de uma maneira ruim. Gente, a gente precisa aprender com todas as situações. A nossa vida, ela está no controle de Deus. Então, se algo chega até nós, é porque, no mínimo, é para a gente pensar. E aí você precisa ter uma avaliação. O que foi que eu fiz? Como foi que eu agi? Ou que tipo de liberdade eu dei? Ou que erro eu cometi? Para que essa situação chegasse até esse nível? Será se outras pessoas já não tinham tentado me alertar desse problema antes e eu não quis me corrigir, tá? Então, nós precisamos treinar os nossos ouvidos para ouvir crítica. Ai, Pri, mas crítica é difícil. Só que eu lembro sempre de um chefe que eu tive, que sempre que a gente recebia uma reclamação, ou que ele mesmo tinha que chamar a atenção da equipe, ele dizia, gente, o feedback é um presente. Não acho ruim, por exemplo, né, na época era uma fábrica de biquíni. Então, não acho ruim quando um cliente chega para você e diz que um biquíni está vestindo mal, que tem um defeito aqui ou ali. Ela está nos dando a oportunidade de melhorar o nosso produto e ela está fazendo isso de graça. Só que, claro, gente, nem sempre a pessoa vem, né, com a educação, seria o melhor, mas nem sempre isso é possível. Só que a gente não pode tampar os nossos ouvidos à repreensão. Quando nós tampamos
o ouvido para a repreensão, nós fechamos o nosso coração para a correção. E não existe sabedoria aonde não existe confronto, aonde não existe correção. É uma coisa que não combina. Não dá para você ser uma mulher sábia se você não consegue ser alguém que é corrigível, né? Que é ensinável. Por quê, Pri? Porque quando você não dá conta de ser corrigida, isso significa orgulho. No livro que a gente leu no mês de dezembro, lá no Clube do Livro, ele fala sobre a questão do ego. A pessoa que ela tem o ego adoecido, né? O ego inflado, aquela pessoa que ela é cheia dela mesma e não cheia de Deus, tudo dói na vida dela. Uma pessoa, né, chega pra ela e faz uma crítica e ela se dói. Porque ela tá ali muito apegada ao ego. A identidade dela tá ali firmada no que ela faz, no que as pessoas dizem que ela é. Quando você consegue entender que Deus é quem dita a sua identidade, você não se dói mais com isso. E não é que você tenha ou que você deva ignorar as críticas. Mas é que lá no livro ele fala sobre isso. Você vai usar as críticas, vai usar as correções como algo para fortalecer, para você mudar, para você ser transformada, tá? Quando ele diz aqui, né, endurecer a cerviz, ele tá dizendo que você tá caminhando apressadamente para a destruição. Pri, o que é cerviz? Que ele fala aí nesse versículo, ele diz assim, ó, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente. Cerviz, gente, é o pescoço, né? É aquela pessoa que é altiva. A gente costuma falar na nossa gíria, né, do português, é a pessoa com o nariz empinado. Isso é sinônimo, tá, de altivez, de alguém que não se dobra. E o que a gente mais vê na sociedade hoje é: não se dobre a ninguém, né? Defenda os seus pontos de vista. E aí a gente tem que ter sempre equilíbrio. Pri, como que eu posso saber se aquela crítica é algo que é pra minha vida ou é um problema da pessoa? Porque geralmente quando a gente critica o outro, quando você se coloca no lugar de criticar o outro, é porque existe um defeito lá no outro que bate com um defeito seu e você não dá conta e você tem que ir lá reclamar com outra pessoa, tá? Crítica, quando eu falo, gente, crítica, né, pessoal? Ah, você é assim, você é assado. Então, Pri, como que eu faço para entender essa crítica? Você precisa apresentar diante de Deus e deixar o Espírito Santo ter liberdade para mostrar para você se aquilo é verdade, se aquilo é quem você é, ou se foi, né, uma fala injusta. Ah, Pri, quer dizer que todas as críticas que me fazem eu vou ter que dar ouvidos? A gente precisa, claro, saber filtrar. O primeiro passo é perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, essa pessoa gritou comigo, me chamou disso, disso e daquilo outro. Isso é verdade? Permitir que o seu coração seja avaliado, tá? Por Deus. E aí o Espírito Santo, gente, ele é sincero, ele vai te contar. Segundo filtro que a gente tem que passar é: essa pessoa que está me criticando, ela dá frutos nessa área? Então, por exemplo, se é uma empresária, uma pessoa que, por exemplo, eu admiro no meio do mercado digital, que chega para mim e diz: Pri, você está fazendo isso, isso e isso errado, você pode melhorar nisso, nisso e nisso. A maneira como você fez isso, isso e aquilo na sua empresa não é bom. Aí eu olho. Não, essa pessoa tem resultado, ela sabe do que ela está falando. Vale a pena ouvir. Gente, vocês não têm ideia que existem pessoas que pagam caríssimo em mentorias para ouvir crítica, para saber aonde elas estão errando, para poder ajustar e para poder crescer. Então a crítica, tá? Se você consegue receber ela com sabedoria, independente de como a pessoa faz, ela vai servir para abençoar a sua vida. Pri, mas a pessoa falou assim, mas a pessoa falou assado. O que eu mais vejo são pessoas que ignoram aquilo que elas precisam corrigir, porque elas colocam a responsabilidade na vida do outro. Ah, mas não falou como eu queria. Ah, mas chamou a atenção, né, na frente de outras pessoas. Ah, mas isso, ah, mas aquilo outro. A gente fica dando desculpas para não ser corrigida. E a questão de você dar conta de receber uma crítica, ela está muito conectada à humildade. E você ser alguém humilde é você ser alguém que decidiu abrir mão do seu eu para viver a vida de Cristo, para deixar o caráter de Cristo ser desenvolvido. A pessoa humilde, gente, não é a coitadinha. Aquela vitimista, né, que, ai, é isso mesmo, eu sou a menor, a pior de todas. Isso não é ser humilde.
Você ser humilde é você entender qual é a identidade, tá? Que Deus tem pra você. É você abrir mão de ser cheia de você mesma e isso. Tanto a pessoa que é soberba quanto a pessoa que é a vitimista, todas elas estão carregadas de si mesmo, do próprio ego, do próprio orgulho. É você abrir mão disso pra ser cheia de Deus, tá? Então, quem não se humilha e não reconhece o erro e tem mudança, porque culpa é diferente de arrependimento, tá? E não muda a sua conduta, mesmo depois de ser repreendido várias vezes, vai cair na desgraça. Então, Bri, mas como é que você consegue entender isso? Porque eu já fui essa pessoa difícil demais de ser corrigida. A minha mentora, uma santa mulher de Deus, ela falava, meu marido falava, uma amiga ou outra falava e eu não ouvia. Entrava no ouvido, saía no outro, eu dizia, vou continuar fazendo do meu jeito. Vou continuar fazendo do jeito que eu quero. Resultado, quebrei a cara, quebrei financeiramente a minha casa e quase que quebro o meu casamento, quase que destruo tudo. Foi pela misericórdia de Deus, tá? Que isso não aconteceu. Então, se você é uma pessoa dura, uma pessoa, né, que não aceita correção, é aquela pessoa que tudo que alguém fala, você revira os olhos, né? Bem-vinda ao time, eu já fui como você. E se teve jeito pra mim, tem jeito pra você também. A boa notícia que eu tenho para dar para você é, tem jeito, tem como a gente mudar quando a gente se submete ao Espírito Santo. A má notícia é que se você não muda, se você não para ouvir, você vai, tá, dar de cara com uma parede. E você pode trazer destruição para a sua vida. E deixa eu dizer outra coisa para você. Às vezes, você quer que Deus resolva problemas enormes na sua vida, mas você não dá conta de corrigir pequenas coisas que Deus está te mostrando hoje, tá? Então, você precisa aprender a ouvir e obedecer, tá? Só as pessoas que choram os seus pecados serão consolados. E só as pessoas que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Só quem se dobra humildemente diante de Deus, tá? E reconhece a sua carência é restaurado. Jesus, ele veio para nos restaurar. Ele veio para salvar o nosso coração desse ego orgulhoso, dessa guerra, como a Lê colocou aqui, entre a nossa carne e entre o nosso espírito. E ele diz, eu estava lendo o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, né, que ele faz o comentário de Provérbios, ele diz o seguinte: recusar-se a ouvir a voz daquele que nos exorta com amor é entrar por um caminho sem volta, é cair num buraco sem fundo, é mergulhar num abismo de trevas eternas. Então, gente, a gente precisa aprender, né, de novo a história do filtro. Presta atenção, a gente está no meio em que todo mundo quer dar opinião na vida de todo mundo, em que existe a história do cancelamento. E qual é o nosso maior erro? Nós temos dado ouvidos a críticas de pessoas que não construíram nada, que não conhecem a nossa vida, que não caminham conosco. Temos aberto o nosso coração, às vezes até nas redes sociais, indo procurar solução em pessoas que não conhecem a nossa história, e nós deixamos de ouvir quem nos ama e quem nos conhece. Como assim, Pri? Tem gente que não dá conta de ouvir conselho do pastor, mas vem na internet, né, dizer, o que você acha que eu devo fazer? Às vezes tem conselhos que as pessoas me perguntam que eu digo assim, o que seu pastor falou pra você sobre isso? Eu não perguntei pra ele. Seria bom você falar com o seu pastor. Então, a gente tem dado ouvidos a várias vozes, a gente se deixa adoecer por essas críticas que às vezes são infundadas ou são feitas por pessoas que não conhecem a nossa história, e a gente deixa de ouvir de verdade quem nos ama. Então, existem mulheres que no lugar de abrir o coração, de sentar com o marido, que é a pessoa que mais conhece ela, saem abrindo para todo mundo. Então, isso é muito perigoso. A gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter um filtro. Você precisa selecionar quem são as pessoas que você vai ouvir, né? Se você tem um pastor, eu sempre falo aqui para vocês da importância de você estar em uma igreja, viver a disciplina da comunidade, viver com Deus, tá? Então eu quero ler para você aqui Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. E antes de ler, você vai clicar aqui nesse aviãozinho enquanto eu bebo uma água, tá? Clica aí, manda o avião.
Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, ele diz o seguinte: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Então, quando você rejeita a correção de Deus, o que acontece? Você planta sementes de desobediência. Você endurece o solo do seu coração. A palavra de Deus, ela é lançada sobre a sua vida, mas ela não gera fruto. Tem gente que lê a Bíblia, vai no culto, vai na célula, conversa com os mentores, é como eu era. De segunda a segunda dentro da igreja, lendo a Bíblia todo dia, tendo mentoria, liderando outras pessoas, mas o meu coração era um solo endurecido por causa do orgulho. Então, quando você rejeita a correção, nada do que é plantado na sua vida floresce. O seu coração ele fica travado. Você se afasta também do propósito de Deus. Porque se você não é capaz de obedecer numa coisa pequena que Deus está te corrigindo hoje, através de alguém que ama a sua vida e que é usado por Deus para isso, como que Deus vai revelar coisas maiores sobre você, tá? Outra coisa que acontece é que a nossa identidade, ela fica distorcida pelo pecado. Ou você tende a ir para o vitimismo, eu sou a coitadinha, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me persegue, todo mundo me maltrata. Eu já falei aqui para vocês sobre isso. Se você vai em vários ambientes diferentes e a mesma coisa acontece em todos os ambientes, você precisa parar urgentemente e avaliar o que é que existe no seu coração que tem atraído esse tipo de relacionamento. Então, se você é a pessoa que é perseguida no trabalho, é perseguida na igreja, é perseguida na família, é perseguida nas amigas, aonde você vai ter um problema, você precisa parar e pensar, opa, será se o problema está em todos os ambientes que eu ando? Ou será se o problema está em mim? Porque às vezes, gente, às vezes não. Quando você é uma pessoa dodói, você atrai outras pessoas dodóis para a sua vida. Pessoas curadas atraem outras pessoas curadas. E pessoas doentes atraem pessoas doentes para se relacionar. Então, a sua identidade ela fica distorcida. Ou você se torna a vítima de toda a situação, ou você se torna a pessoa soberba, tá? Orgulhosa. Então, às vezes, a pessoa ela é tão vítima que ela pensa assim, ela chega no culto, o Espírito Santo fala com ela e ela diz assim, nossa, o meu pastor pregou uma mensagem aqui só para mim, só para soltar indireta. Gente, a vida de um pastor é tão ocupada para ele investir 2, 3 horas de um dia dele preparando uma palavra para a igreja toda, para atingir o seu coração, que de verdade, você tem que parar, tá? Parar e prestar atenção. Nós não somos o centro do mundo. O problema do coração que não quer ser corrigido é que ele se colocou no lugar de Deus. Ele acha que essa mulher, ela acha que ela é o centro do universo, todo mundo luta contra ela, todo mundo é injusto, ela é irresponsável. Como assim, Pri? Ela não tem autorresponsabilidade. Então, quando você tem autorresponsabilidade, uma pessoa chega com uma crítica para você, a primeira coisa que você faz é parar e avaliar. Então, claro, todo mundo aqui já foi constrangido por alguma coisa. Eu já fui parado uma vez na frente de todo mundo e uma moça disse coisas assim assustadoras. E na hora eu cheguei, cheguei para quem me conhece. Quando você tem dúvida, chega para quem te conhece. Cheguei pro meu marido e disse, amor, aconteceu isso, isso, isso. A pessoa falou assim, assim, assim. E ela disse que foi por isso, isso, isso que eu fiz. E aí na hora meu marido disse, isso aqui que ela falou não é verdade. Isso aqui que ela falou não é verdade, mas você errou com ela nisso, nisso e nisso. Então a gente precisa aprender a ter sabedoria. Então, quando você rejeita a correção de Deus, a sua identidade fica distorcida e a sua vida fica aprisionada no deserto. Enquanto você não libera o seu coração para ser humilde, para aprender e obedecer, você não sai do deserto. Como é que tu sabe, Pri? Porque eu fiquei um tempão lá, rodando em círculos, eu, o meu ego e o meu orgulho, os três de mão dada, correndo, no meio do deserto. Então tem mulher que tá aí de mão dada com orgulho, fica orando para Deus, clamando, clamando, clamando para mudar. E não muda, porque Deus fala o que tem que ajustar e você não sai do lugar. Então eu separei aqui, tá? 4 coisas que a gente precisa fazer para ter um coração ensinável.
Isso aqui, gente, eu trouxe da minha própria experiência. O que eu precisei fazer para parar de ser a Priscila chata, que revirava os olhos, que ninguém conseguia falar nada para ela, nem que o cabelo dela estava assanhado, que ela se achava, né, a coitadinha perseguida do universo, tá? 4 coisas para você ter um coração ensinável. Vocês já entenderam o perigo de você ser orgulhosa, de você não deixar ninguém te corrigir. Todo mundo aqui entendeu? Coloca aí o foguinho para eu saber que vocês entenderam. Tá? Agora bora lá. Como é que a gente faz para ter o coração ensinável? Pri, descobri que eu sou essa pessoa, sou orgulhosa. Eu vi aí tu falando da tua história, que a tua pastora falava, entrava no ouvido, saía no outro, eu sou essa pessoa. Ou eu tenho traços disso, eu tô caminhando para ser, né, essa pessoa. Ah, a Brenda lembrou, é a pessoa, a mulher que ela não tem um coração corrigível, que ela é orgulhosa, ela é o alecrim do campo, né, o alecrim que nasceu no campo sem ser semeado. É aquela coisa ali que ninguém pode triscar nela, que tudo ela se dói. A pobre da pastora tá lá, cheia de BO, cheia de problema para resolver. Ou a esposa do pastor passa correndo, se a pastora não der boa noite. Ai, me ignorou. Tudo dói. Mas graças a Deus aqui não tem mais ninguém assim, amém? Então bora lá. Como é que a gente faz para ter um coração ensinável? Primeira coisa, você precisa abrir o seu coração para Deus tratar. Esse orgulho, esse vitimismo que você carrega, ele é fruto de uma ferida, de uma raiz, de um dodói que está aí dentro do seu coração e que você precisa abrir. E aí, gente, é tipo quando você ralava, né, o seu joelho, quando você caía, que a sua mãe vinha, colocava lá aquela água oxigenada, depois colocava aquele metiolate para limpar a ferida primeiro, para depois poder tratar, para depois poder fechar. Então, o orgulho, ele endurece o nosso coração e ele aprisiona a gente no pecado. Você precisa se humilhar na presença de Deus. Não tem como você conquistar a sabedoria, como você ser uma pessoa diferente, se antes você não se humilhar na presença de Deus. Então, tem pessoas que elas têm uma falsa humildade. Elas posam de coitadinha na frente de todo mundo, tá? Mas elas não se dobram diante de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer é dobrar os seus joelhos diante de Deus e numa postura corporal mesmo de humildade e de arrependimento, reconhecer para Deus: Senhor, eu sou orgulhosa, eu tenho problemas, eu não aguento ouvir crítica, eu não aguento ouvir nada, por favor, me ajuda. Então, esse é o primeiro passo. Segunda coisa que você precisa entender é que não existe mudança aonde não tem confronto. Não tem como você crescer, não tem como a sua casa melhorar, não tem como o seu casamento ser restaurado se você não se permite ser confrontada. Então, eu e Tess, nós já atendemos casais, a gente já fez atendimento, que a mulher chegou, começou a disparou. Essa mentoria pra mim é inesquecível, porque eu tava grávida do Asaf, com a barriga enorme, né, morrendo de sono. Eu lembro que era um dia depois de um culto, e essa mulher falava. E na fala dela, o marido era o demônio, né? Era o caos. E Tess disse: tá, mas eu quero ouvir seu marido. Tá, mas eu quero ouvir seu marido. Até que Tess teve que ser incisivo com ela e dizer: chega, calha a boca, eu quero ouvir o seu marido. Então, a gente precisa entender que existe confronto. O seu casamento, ele não vai melhorar se antes você não mudar. Tem pessoas que elas não saem do lugar, porque elas não aguentam ser corrigidas. E aí, gente, fica igual criança mimada. Uma coisa é o meu filho de 7 anos entrar por um ouvido e sair por outro. Ele é uma criança. Criança faz criancice. Eu e você, que tá aqui, né, me vendo, somos mulheres adultas. Com exceção da Maria Clara, que é nossa aluna, que geralmente ela tá por aqui, que ela tem 11 anos. Aqui só existem mulheres adultas. Você precisa aprender a ser confrontada, tá? Então, sem confronto, não tem mudança. Pri, mas eu tô sendo muito confrontada. Eu tô apanhando demais. Eu lembro que tinha dias que eu chegava pro meu marido e dizia assim: amor, quando é que vai melhorar? Quando é que chega a parte, né, que os humilhados serão exaltados? Eu brincava com ele. Mas é porque no meu caso, eu tinha muitos dodóis que precisavam ser corrigidos. E também porque Deus queria acelerar o processo. Se existem muitas coisas, muitas correções sendo feitas na sua vida, isso é Deus passando você pelo processo,
te preparando para viver o seu propósito. Não rejeite a correção. Quando você rejeita a correção, o seu propósito ele fica parado, ele fica atrasado. Então, se eu tivesse escutado a minha mentora antes, se eu tivesse ouvido o que ela falava antes, eu já estaria com certeza uns 10 anos mais lá na frente um pouco. Mas na hora que eu decidi ouvir, me humilhar, baixar a minha cabeça e só ouvir sem revidar, sabe? Só ouvir, receber, entendendo que é uma pessoa que me ama, que está me corrigindo, então as coisas começaram a destravar. Então, primeira coisa, abra o seu coração. Segunda, sem confronto, não existe mudança. Terceiro, deixe a Bíblia lavar a sua mente. Pri, como que eu sei que aquilo que a pessoa me falou é algo que eu preciso melhorar? Leia a Bíblia. A Bíblia, gente, ela é a nossa bússola. Ela é, como eu gosto de chamar, ela é um mapa que está guiando a gente para ser cada vez mais parecida com Jesus. Então, a Bíblia, ela é a medida daquilo que é correto. O correto na sua vida não é o que você acha, não é o que o outro acha. O correto na sua vida é o que está na Bíblia. Então, por exemplo, a Bíblia diz que a gente deve ser submisso ao nosso marido. Ai, Pri, não fala desse assunto, porque esse assunto não é bom para se falar hoje em dia. Como assim, gente? Está na Bíblia, tá? Então, não é sobre o que a Pri acha, não é sobre o que o Técio pensa que é legal, não é sobre o que as pessoas acham sobre mim ou o que eu acho. O que precisa ser feito é aquilo que está na palavra de Deus. E se você quer ter uma mudança sincera, uma mudança real, a sua mente, o seu coração, ele precisa ser lavado pela Bíblia. Lá em Romanos 12, 2, Paulo ele diz o seguinte: vocês não podem se conformar com o padrão do mundo. Você precisa renovar a sua mente pela palavra de Deus. Agora, como que a palavra vai renovar a sua cabecinha, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser, se você não lê? Se você lê, mas não estuda, passa ali só por cima, tá? Ai, vou ler aqui. Leu ali. Gente, eu era essa pessoa. Lia, mas não mudava nada. Por quê? Porque eu não aprofundava, tá? E outra coisa, eu não colocava em prática. Então, se foi feita uma crítica para você, onde é que você vai buscar entender se aquilo é real ou não? Na Bíblia. Pri, mas eu não consigo ler a Bíblia. Pri, eu não sei como fazer, eu não sei nem para onde é que vai. Então, vamos lá. Vou te dar aqui o passo a passo, tá? Para você começar. Primeira coisa, você vai baixar o e-book gratuito que eu fiz para você começar a ler a Bíblia. Vai pegar o plano de leitura e vai fazer a leitura da Bíblia anual. Se você quer acelerar esse processo e quer me ter como sua mentora no estudo da Bíblia, aí você vem para dentro do mapa da fonte comigo, que é um método passo a passo, onde eu te ensino a ler a Bíblia, estudar e colocar em prática. Então, as meninas que estão aqui, né, elas sabem exatamente, ai, Pri, tô com dúvida nesse assunto. Onde é que eu vou procurar? Lá no mapa da fonte, a gente vai fazendo esse passo a passo. Aí, importante, sobre o mapa da fonte, ele está por R$ 147. Ele, todos os bônus que estão junto com ele, tá? Até o dia 31/12. Depois disso, ele vai para o valor de 2022, tá bom? O e-book, Pri, onde é que tá? No link da minha bio. E também vou deixar nos stories quando terminar a live, tá bom? Então, vamos lá. Passo 1, abra a mente para Deus tratar o coração. Passo 2, entenda que sem confronto não há mudança. 3, deixe a Bíblia lavar a sua cabeça. Gente, nenhum desses passos aqui que eu falei com vocês funciona sem o que a gente chama de vitamina BO. O que é isso, Pri? Bíblia e oração. Pri, não sei o que é que eu faço, como é que eu faço para orar. A gente falou disso na aula de ontem, tá? E a quarta coisa que faz parte do processo é: arrependa-se do que Deus te mostrar na palavra. Então, gente, antes eu era uma estudiosa, uma leitora da Bíblia, mas eu era orgulhosa. Existem pessoas que leem a Bíblia para apontar o erro nas outras pessoas. Você precisa ler a Bíblia e se deixar ser lida por ela. Como assim? Lá em Tiago ele fala que a Bíblia ela é como um espelho. Quando você lê a Bíblia, você conhece de Deus, mas é revelado para você
a sua realidade. E essa revelação, ela tem coisas boas e coisas ruins, tá? Então, você precisa de arrependimento. E, gente, arrependimento é diferente de culpa. Existem mulheres que estão aqui, que caminham há anos carregando uma culpa, e elas se sentem pesadas e elas se sentem sobrecarregadas. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você tenha uma vida de arrependimento. Pri, o que é arrependimento? Eu reconheço que eu errei e eu mudo a rota. Você só saber que algo é errado e você não abandonar, isso é culpa, tá? Isso é você ficar amarrado, engodado no pecado. Jesus, ele não gastou o sangue precioso dele para você ficar carregando a culpa. Quando você pega algo e você carrega, você está dizendo o seguinte: o sangue de Jesus na cruz não é suficiente para me limpar desse pecado. Quando você tem um pecado e que você não abandona esse pecado, você está dizendo: eu prefiro a minha vontade, eu prefiro aquilo que me satisfaz do que honrar a Cristo que morreu na cruz por mim. Então, por isso que é tão sério, por isso que é tão necessário a gente ter um coração ensinável. Nós estamos na geração do mimimi. E eu e você, nós somos mulheres responsáveis por formar a próxima geração. Nós, como cristãs, temos o dever de, primeiro, ser treinadas na nossa alma, para a gente ter autoridade para treinar os nossos filhos. Então, por exemplo, não reclame que seu filho não escuta as suas correções se você não dá conta de ser corrigida por ninguém, tá? Então, vai pensando aí sobre isso. Essa foi a nossa aula de hoje sobre como ter um coração ensinável. Se você perdeu algum desses pontos, não fica preocupada que vai ter o replay no YouTube. E também eu vou fazer o, como é que se diz? O resumo para vocês. Exatamente, olha só o que a Andrea colocou aqui. Judas teve remorso e Pedro teve arrependimento. Pedro negou a Jesus, abandonou, largou tudo, mas depois ele soube ser restaurado. Judas carregou a culpa e morreu com ela. Isso é pesado, né? Então Deus não chamou você para andar com culpa. Deus chamou a mim e a você para a gente andar em arrependimento, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o nosso print de hoje. Quero que você compartilhe nos seus stories. Pode ser o print, pode ser o resumo, a foto do seu caderninho, sua foto agarrada na Bíblia, igual a mim. O importante é você compartilhar. Amanhã a gente tem Provérbios, capítulo 30. Eu tô ansiosa por Provérbios 31, que é um dos meus favoritos, tá? Então, vamos fazer o nosso print de hoje. Hashtag de hoje é eu tenho um coração ensinável. Pri, mas o meu coração não é ainda. Profetiza. Vai profetizando, tá? Que vai dar tudo certo, tá bom? Quem quer se inscrever no Mapa da Fonte, aproveita. Não deixa pra depois. Porque senão depois você vai dizer: ai, Pri, eu não vi, eu esqueci, eu perdi. E aí eu não vou mais ter como resolver essa questão pra ter o valor antigo pra você, tá? Entra no Mapa da Fonte hoje, tá bom? Então, beijo, até amanhã. A gente volta pra estudar Provérbios capítulo 30.